Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, Mateus capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Continuação do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, versículo 4, versículo 3, foi na semana passada. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Amém. Esse daqui é o maior paradoxo do Evangelho. Eu posso até arriscar falar que é o maior paradoxo da Bíblia. Porque o que Jesus está falando aqui é: felizes os que são tristes. O que é um paradoxo? Paradoxo são duas verdades que entram em choque. Ou seja, quem está feliz, é difícil ficar triste. Não tem como ficar triste. E quem está triste, não tem como ficar feliz ao mesmo tempo. São duas verdades entrando em choque. Primeiro eu vou falar o que não é esse choro. O que não é o que Jesus está falando. Primeiro, não é um choro carnal. Tá? Esse choro não é por qualquer coisa. Quando o filho de Davi, Aminon, ele chorava por desejar a própria irmã, que é meia-irmã dele, ele chorava por angústia, por não ter a própria irmã em suas mãos. Não é esse choro que Mateus está falando. Nem todos os que choram são felizes. E nem todos os que choram serão consolados. Às vezes nós escutamos as pessoas falando assim: pode chorar à vontade, né? Você será consolado. E não é isso que Jesus está falando aqui. Não é essa palavra que Jesus está citando aqui. Em segundo lugar, não é um choro de remorso. Sabe o que é remorso? Remorso é aquela consciência perturbada. Mas não é arrependimento. Tem uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Jesus não está falando de um choro de remorso. Há alguns dicionários, até coloquei alguma observação, que há em alguns dicionários, né, no português, que remorso e arrependimento são as mesmas coisas. Mas no grego não é assim. No hebraico não é isso. Remorso é quando a pessoa fica com a consciência pesada, fica com o coração pesado, chega a passar mal de angústia, mas ela continua fazendo as mesmas coisas. Arrependimento, além de bater, muitas das vezes pode até bater a consciência errada nela. Normalmente bate aquela consciência pesada e automaticamente ela muda o procedimento, muda a mente dela, muda o coração e ela para de fazer aquele pecado, ela para de cometer aquele mesmo ato. Deu para entender? Remorso e arrependimento? É esse o significado. Judas, ele lamentou, ele chorou pelo seu pecado, ele restituiu o dinheiro a qual ele entregou Jesus Cristo por 30 moedas, mas Judas não se arrependeu. Judas falou: pequei contra sangue inocente, mas Judas não chorou pelo seu pecado, não teve um choro de arrependimento. Judas ele só sentiu um peso na consciência, mas ele não recorreu ao perdão, ele não teve um perdão, ele não teve graça divina perante Deus. Em terceiro lugar, o choro não é o medo da consequência do pecado. Não é esse choro que Jesus está falando aqui. Caim mata Abel. Nós podemos ver isso lá em Gênesis. E ele não chora porque ele matou o próprio irmão. Ele chora porque houve uma consequência do pecado dele. Então não é esse choro que Jesus também está falando aqui. Em quarto lugar, não é um choro externo ou de demonstração perante o povo. Já viu aquelas pessoas que ficam chorando, aquela miserável, aquela coisa assim? Não é isso que Jesus está falando aqui. Os fariseus faziam isso. Há pessoas que elas desejam mostrar o choro perante os homens e não perante Deus. Os fariseus, como Jesus falava, eles jejuavam, mostravam uma cara triste, né? Mole, moleza.
né? Mas nós temos que entender que não adianta nada um rosto cheio de lágrimas e um coração seco. Não é esse choro que Jesus está falando aqui. O que significa esse choro? É um choro profundo por seu pecado. É um choro profundo por arrependimento, por mudança de vida, mudança de pensamento. É o choro por mudança de valores. Eu fazia coisas que minha carne desejava. Eu desejava fazer coisas que minha carne gostava. Eu desejava paixões mundanas. Eu desejava coisas que não eram lícitas às Escrituras, que Jesus não gostava. O choro que Jesus está mencionando aqui é esse choro. Quando você tem noção do seu pecado, quando você vê o quão vil você é, o quão podre você é, então você chora. E nós podemos fazer até uma ligação, porque diz assim as Escrituras, Mateus capítulo 5: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e se assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. A pessoa que ela percebe que ela não tem nada, exatamente nada. Você vê que é uma escada, lembra na semana passada que nós falamos? É uma escadinha. Ela percebe que ela não tem nada, ela dá um desespero nela, desesperadamente: eu não tenho nada. E ela percebe que ela é pecadora, vil, terrível, então ela chora. Ela chora. E ela chora exatamente pelo pecado dela. Vamos dar um exemplo dessa bem-aventurança. Vamos para Salmos, capítulo 51. Olha o que Davi escreve aqui. Salmos 51. Deixa eu abrir aqui. Em Salmos 51, eu não vou ler inteiro, tá? Mas eu vou ler do versículo 1 ao 6 e do 17 ao 16. Ó. No título, pelo menos na Bíblia Ferreira de Almeida, diz assim, ó, o título: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 16: Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Você percebe que Davi ele está falando que, ai Senhor, a minha casa, a espada não sai dentro da minha casa, a guerra não sai dentro da minha casa. Não, ele fala: Senhor, eu pequei contra ti. Porque Davi conhecia a Deus. Olha o que ele fala no versículo 16 e 17, ele está falando: Senhor, tu não se deleitas em sacrifícios, não é isso que o Senhor quer. O Senhor se contenta, se alegra, o Senhor olha um coração quebrantado. Quem é que vê um coração quebrantado? Não é o próprio Senhor Jesus Cristo que fala isso no Novo Testamento? É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus de antigamente. E dá para fazer um paralelo muito, muito bonito entre esses salmos e o que nós estamos lendo. Por quê? Porque fala em Mateus 5 que a multidão se aproximou de Jesus. Então, na semana passada nós falávamos sobre o quê? Que nós tínhamos que se aproximar de Deus. Davi, ele tinha se aproximado de Deus, ele conhecia com quem ele estava falando. Ainda que o profeta Natan aponta para Davi, depois do adultério dele, depois de tudo que ele cometeu, e fala: a espada nunca mais sairá da tua casa. Depois que Davi peca, acontece todas aquelas coisas, as transgressões de Davi, acontece uma verdadeira desgraça na vida de Davi, terrível. E o que Davi escreve?
Senhor, olha como está minha casa. Senhor, eu já não ofereci holocausto aqui, eu não estou orando, não estou te pedindo. Não, Senhor, me perdoa, porque foi a ti que eu ofendi. Ele não jogou a culpa em Betsaba. Ele não jogou a culpa nesse ou naquele. Não, ele falou, Senhor, foi eu que pequei, foi contra ti. Em pecado me concebeu minha mãe. Essa palavra aqui, esse verso, em pecado me concebeu minha mãe, não é que a mãe de Davi que estava pecando, não. É que Davi falava que ele já nasceu em pecado, que o homem é corrupto desde o começo, desde a sua meninice. É isso que ele está falando. Então é esse choro que Deus deseja, é esse choro que Jesus Cristo estava falando aqui em Mateus 5. Exatamente esse choro. Por que devemos chorar por nossos pecados? Em primeiro lugar, porque o pecado é um ato de rebelião contra Deus. A palavra no hebraico significa literalmente rebelião, errar o alvo, transgredir a lei de Deus. Quem peca está lutando contra Deus, insultando a Deus. Nós temos que entender, às vezes as pessoas confundem isso. Quando Jacó está lutando com Deus, contra o mensageiro do Senhor, ele está lutando para ser abençoado. Deus envia o anjo, Deus passa por Jacó e luta com ele, e abençoa ele. A pessoa que está se rebelando contra Deus, ela está lutando contra o próprio Deus, ela está transgredindo a lei de Deus, ela não quer Deus. Eu acho que eu fiz uma observação aqui no sermão, mas eu já vou adiantar. Quando nós pecamos, nós olhamos para Deus e falamos assim, com os nossos atos, que Deus escreveu a lei errada, que está tudo errado, que nós sabemos mais que Deus. Quando nós pecamos é isso. Quando eu grito com a minha mãe, significa que eu estou desonrando aquele mandamento de amarás, de honrar o pai e mãe, e falando para Deus o quê? Senhor, tu errou. Eu posso gritar com a minha mãe, eu posso gritar contra a minha esposa, eu posso gritar contra o meu pai. É isso que nós estamos falando para Deus. Por que devemos chorar por nossos pecados? Em segundo lugar, porque o pecado é um ato de ingratidão a Deus. É por isso que nós devemos orar pelo nosso pecado. Deus, Pai, envia o seu Filho para dar a vida por nós, e quando não reconhecemos os nossos pecados, quando não choramos por nossos pecados, estamos sendo ingratos. Estamos sendo ingratos perante Deus. Estamos pecando contra o sangue de Cristo Jesus. Pecar contra o amor de Deus é pior que os pecados dos demônios. Quando os demônios cometem pecado, Deus não envia um Salvador a eles. Nós não vemos na Bíblia que Deus enviou um Salvador para Satanás, nós não vemos isso. Mas Deus enviou um Salvador para nós. E vamos mais além. Esse Salvador é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus. O próprio Jesus desce, ele encarna, ele cresce, ele sofre a maior humilhação de todos os homens. E ninguém sofreu mais que Jesus, ninguém. E quando eu falo que sofreu mais do que Jesus, não é o fato só das chibatadas, não é o fato dele ser crucificado e humilhado e sofrer escárnio, não é só isso. O próprio Deus esmaga Jesus Cristo na cruz. É isso que acontece. E quando nós pecamos perante Deus, nós estamos rejeitando, pisando no sangue de Cristo. É essa noção que nós temos que ter, o que é o pecado contra Deus. Como mencionei acima, pecar contra Deus é falar que Deus escreveu a história errada e nós sabemos mais que Deus. Em terceiro lugar, por que devemos chorar por nossos pecados? Porque o pecado corta a relação com Deus. Ele nos priva da salvação, nos priva da vida eterna, nos priva de ter um relacionamento com Deus. Como nós mencionamos nos Salmos, aqui acabamos de ler, Salmo 51. Não devemos só chorar pelas consequências, dói as consequências dos nossos pecados, dói. Mas principalmente, quando nós pecamos perante Deus, nós se afastamos dele, nós nos afastamos. É uma coisa muito bonita. Um dia o Rodolfo Abrantes, ele estava pregando, falando sobre
que Jesus menciona assim: um de vocês vai me trair. E os discípulos, com medo, não se afastam de Jesus. Não, eles se aproximam e falam: Senhor, porventura será eu que vou te trair? Porventura será eu? Cada um vai um por um perguntar a ele. Então, quando nós pecar perante Deus, e quando nós chorarmos, não se distancie do Salvador. Ao contrário, se aproxime dele. Não importa qual seja o nosso pecado, não importa qual seja o nosso pensamento, não importa. Jesus, o que ele se agrada é de um coração quebrantado. Procuramos sempre chorar perante Deus e falar: Senhor, eu pequei, Senhor. Eu estou com medo das consequências, mas um medo maior meu é me afastar de Ti, Senhor. Porquanto nós podemos cometer vários pecados e dependendo do pecado que nós cometemos, é um pecado que só está na nossa mente, no nosso coração, só Deus pode ver. E quando nós confessamos esse pecado, quando nós nos entregamos a Deus, significa que nós nos importamos com a graça dele, nos importamos com o relacionamento que nós temos com Deus. É isso que nós temos que prestar atenção. O pecado corta o nosso relacionamento com Deus. Chore pelo seu pecado e chore principalmente também pelo pecado dos outros. Chore pelo pecado da sua família. Chore pelo pecado dos seus pais, mães, sogro, sogra, filhos, filhas, netos, amigos, colegas. Nós aprendemos em Jó, no capítulo 1, no versículo 5, ele fala assim que ele acorda cedo e vai oferecer o holocausto, porque ele fala desse jeito: porventura os meus filhos pecaram perante Deus. E ele oferece o holocausto pelos filhos. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um verdadeiro cristão ora pelo pecado dos outros, ele chora pelo pecado dos outros. E eu não estou falando daquele choro que todo mundo vê, não é isso, mas dentro do seu quarto, dentro da sua mente. Como é que está fulano de tal? Como é que está ciclano? Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Nós temos que entender que enquanto há vida há esperança. Enquanto há vida há esperança. Não importa, enquanto há vida há esperança. Então nós devemos orar e chorar pelo pecado da nossa família. Em primeiro lugar, quando você chora pelo pecado, significa que você nasceu de novo. Significa que você se arrependeu de verdade. Você não quer mais aquilo. Você fala: Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero, isso me priva de ter um relacionamento contigo. Em segundo lugar, chore pelo pecado, pois aquele que chora é feliz. Aquele que chora é um bem-aventurado. Em terceiro lugar, chore pelo seu pecado, pois só os que choram serão consolados. É isso que Jesus diz. Não tenha amor pelo seu pecado. Não tenha um coração duro, pois o amor ao pecado é pior que a prática do pecado. O inferno, a ira de Deus, está presente no pecado. A morte está presente no pecado, pois o salário do pecado é a morte. O desespero transgride a lei de Deus. E por que nós não devemos nos desesperar quando caímos em pecado? Judas, ele se desesperou e ele se enforcou, pois ele não achava que a graça de Deus era suficiente para cobrir o pecado dele. Ele acreditava que o pecado dele era tão terrível que Cristo não poderia perdoar. Quantos fazem isso? Quantos? Há muitos exemplos, há muitos e muitos exemplos. Esse dia eu conversei com um rapaz, que ele falou assim: cara, eu estou fumando, eu estou bebendo ainda, eu estou caindo em vício de drogas. Eu falei para ele: cara, eu vou orar para Deus te dar desespero. Não há pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado que Deus não perdoa é aquele que não é confessado. É o único que Deus não perdoa. O único. Enquanto nós confessarmos nossos pecados perante Deus, Ele é potente, Ele é justo para perdoar nossos pecados. Nós temos que entender e fazer um paralelo também de Pedro e Judas. Pedro, ele peca. Jesus avisa ele. Nós podemos ver que Jesus avisa Pedro, que Pedro está lá se engrandecendo. Não, Senhor, eu estarei contigo. Eu vou estar contigo para sempre, eu vou morrer com você.
E Jesus falou: Pedro, ô Pedrão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E quando Judas vai falar com Jesus também, fala: Senhor, será eu? Há passagem que fala: vai e faça o que tu tem que fazer, né? Judas sabia quem seria ele. Pedro foi avisado, Judas foi avisado, mas há uma diferença nos dois. Pedro, ele tem um choro de arrependimento, ele aguarda ele aguarda a graça do Senhor. Quando Jesus ressuscita, na verdade tem uma passagem que fala que quando Pedro nega Jesus, Jesus olha diretamente, os olhos dos dois se batem. E não é um olhar de condenação que Jesus dá para Pedro. Jesus dá um olhar de: eu te entendo, eu te compreendo, eu sabia que isso ia acontecer, eu sei de tudo, Pedro. Mas é um olhar também de misericórdia. É um olhar de misericórdia. E a diferença aqui entre Pedro é que ele teve metanoia. Isso é arrependimento. Metanoia no grego. E Judas sentiu remorso, que significa metemeletes. São 2 palavras diferentes. Então, quando nós caímos em pecado, não se desespere. Entenda que há um advogado. Chore pelo seu pecado. Chore, sim, chore. Entenda que você transgrediu a lei de Deus. Mas entenda que há um justo juiz e há um advogado perante nós, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é poderoso, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Isso está escrito na Epístola de João, do capítulo 1, do versículo 8 ao 10, e na continuação do capítulo 2. Há um erro terrível cometido pela igreja e por alguns ou vários cristãos. Eu não choro por pecados, muitos dizem, pois quando eu chegar no céu, Deus vai ser misericordioso e vai deixar eu passar como Deus fosse um porteiro que barganhasse com ele. As pessoas dizem: Jesus é amor, então está tudo certo, esse pecadinho não tem problema. Jesus é perdão. Mas eles esquecem que Jesus, ele não é um revolucionário, ele não é um homem qualquer, ele é Deus, ele é o próprio Deus que desceu para falar com Moisés é o próprio Jesus, o próprio Deus que revelou a Moisés toda a lei, o Pentateuco, revelou aos profetas, revelou os sagrados escritos nos livros poéticos, os salmos, é Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter noção. Ele não é um Deus qualquer. Olha o que diz Isaías 55, no versículo 7, 9. Eu vou ler rapidinho aqui. Isaías 55, no versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vamos focar rapidinho no versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus chama todo mundo ao arrependimento. Deus chama todo mundo a chorar por seus pecados. Nós vemos no Antigo Testamento completo Deus falando o quê? Se vista de pano de saco e cinza, se arrependa dos vossos pecados, jejua. Deus não fica falando 24 horas, eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Não, faz o que vocês quiserem. Esse Jesus não existe. Esse Deus não existe. Esse Deus é criado por nossa mente, pelo nosso coração, que é mau, que é maldoso.
Nós temos que entender que tem pessoas que fazem certas perguntas. Tá, mas fulano peca, ciclano peca e ele tem uma vida boa. Nós temos que entender que as contas não são acertadas aqui. Deus não acerta as contas aqui. A chuva e sol, tanto para o ímpio quanto para o justo. É isso que nós temos que ter a noção. Mas nós temos que tomar cuidado com a procrastinação do nosso pecado. Tem pessoa que peca, vai pecando e não acontece nada. Eu conheço muitos que fazem isso. Esses dias eu até discuti com um aqui na rede social. Fulano foi salvo. Ele estava defendendo o pecado praticamente, falando que as pessoas iam entrar de qualquer jeito no céu. Não, porque tem a diferença de salvos e filhos de Deus, e começou a criar teorias, e como Paulo fala, coisas enfadonhas, genealogia sem fim, baboseira filosófica, e a regra é clara: arrependa-se e creia no Evangelho. Em Hebreus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Há vários livros, vários autores falando: olha, se arrependa, chore pelo seu pecado, se vista de saco e cinza, mas as pessoas continuam querendo distorcer esse livro. Em Apocalipse diz: estou à porta e bato, se alguém abrir, eu cearei com ele e ele comigo. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Mais que felizes os que estão chorando por vossos pecados. Mais que felizes os que choram por querer ter um relacionamento com Deus, porque esses serão consolados. Esses são os felizes. Nós somos os felizes. Esses somos nós. Entenda que a felicidade desse mundo não é a mesma que a felicidade que Jesus prega, que os profetas pregaram, que Deus fala. Não importa qual seja o seu pecado, confesse a Deus, chore pelo seu pecado. Jesus é fiel e justo para perdoar o seu pecado. É essa palavra que Deus dá. Nós estamos fazendo essa série da bem-aventurança para entender verso por verso o que Jesus disse, porque muitas pessoas distorcem. Esse sermão aqui eu peguei através de bastante estudo e debaixo de oração, mas eu consultei alguns pastores, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, mas principalmente a palavra de Cristo. Então nós devemos sempre chorar pelo nosso pecado, chorar pelo pecado da nossa família, chorar pelos nossos amigos. E não pense que através dessas discussões que eu tive, que eu fiquei feliz de ver alguém falando essas coisas de não se precisa arrepender do seu pecado. Não, Jesus já nos perdoou e tal. Não. Eu fiquei muito triste de ver a situação. Foi um rapaz que ele me ensinou muito sobre a palavra de Deus e hoje ele está totalmente desviado. Mas eu creio fielmente, da mesma forma que Deus me trouxe aos caminhos dele, que hoje nós estamos firmes aqui na rocha chamada Jesus Cristo e pedindo misericórdia a Deus, eu creio que ele pode fazer um milagre, não só com ele, mas com muitas pessoas que se entregarem a ele. Essa palavra que Deus nos dá, guardemos no nosso coração. Deus seja louvado.